eu perder a chamada de vocês. Aí, assim, a partir de agora, tá valendo. Isso, isso. Quem tá com o nome certinho, é só escrever presente, que vai dar certo, tá? Meu nome é Túlio, eu sou o bem-aventurado, que tem o privilégio de estar conduzindo vocês por esse caminho aqui de descoberta e de trabalho, né, nos dons espirituais que o Senhor já deu para cada um de vocês. Não podia começar diferente, senão tentando brincar um pouquinho com aquilo que ele me deu. Eu não sou um exímio tocador, nem cantor, não, mas eu acho que é mais legal a gente ficar louvando no início do que ficar aquela conversa, e aí, beleza, bem e tal, porque depois nós vamos ter bastante tempo para conversar de maneira organizada e principalmente com todo mundo junto, né? Porque senão você está falando uma coisa, aí chega outro e tal, então eu prefiro fazer isso. E se alguém aí quiser fazer esse louvor no início, só me falar, porque eu não conheço, não sei quem tem o dom aqui. Na outra turma eu já sei de um rapaz lá, na outra turma é de outro curso que eu dou, não é de dons. Mas eu já sei de um rapaz que ministra louvor, então na próxima aula ele já vai ministrar. E aqui quem quiser fazer isso, basta falar comigo, tá bom? Que aí você vai também poder louvar o Senhor. Eu acho melhor do que botar um CD, um vídeo, alguma coisa assim, mas, enfim, vamos lá. Como eu falei, eu já falei bastante coisa no WhatsApp, então eu acho que eu não preciso ficar repetindo muita coisa, mas eu já estou vendo que vocês leram, que vocês viram, eu estou feliz demais com todo mundo com a carinha aí boa, né? Todo mundo focado, todo mundo atento, todo mundo prestando atenção, e eu vou prestar mais atenção ainda em vocês, né? Só que hoje é uma aula bem inicial, né? Nós vamos fazer uma introdução geral a este assunto, que nós chamamos de dons espirituais. Não sei se todos perceberam, mas alguns minutos antes da aula começar, eu mandei lá no WhatsApp os slides. Por quê? Porque eu sei que se você já está com certa... precisando de óculos, aí, né, Décio? Talvez fica ruim de ver lá, aí tem gente que gosta de imprimir, botar do lado e tal, né, e aí fica mais legal também para acompanhar. Só que eu preciso mandar um pouquinho antes, peço desculpas, não fiquem assim muito ansiosos, manda o material da semana que vem? Não dá, por quê? Porque nós estamos refazendo todo o material. A gente já tem um material no CCM Avance, que é bastante antigo, mas vocês sabem que a Central mudou o logotipo, mudou a sua comunicação, então nós estamos também modernizando os slides, e é mais do que só trocar logotipo. Na verdade, a gente está modernizando também o jeito de fazer slides. Antigamente, a gente tinha aqueles slides palavrosos, cheio de palavras, assim, ninguém lia, né? Então, agora a gente está dando bem foco, assim, em poucas coisas, para a aula ser bem participativa, para você poder, enfim, se sentir mais próximo possível de como se estivéssemos numa aula presencial, né? Eu sei que é difícil fazer isso, mas a gente consegue, eu acho que a gente consegue buscar bastante a participação de vocês, o envolvimento, né? Então, desde já eu agradeço. Eu vou me apresentar ao longo do curso, não se preocupem. Agora vamos dar foco primeiro nessa passagem de conteúdo sobre dons espirituais, que eu acho que já vai ser melhor, e à medida que a gente for caminhando, a gente vai se apresentando, a gente vai se conhecendo, e vai ser melhor assim, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui esse PowerPoint grandão na minha tela, e colocá-lo também como apresentação para vocês, que é o mesmo que eu mandei aí, mas você pode acompanhar tanto de uma forma como de outra, como achar melhor, tá bom? Primeiro, eu queria dizer que o nome do curso, ele já estava Dons Espirituais, eu achei que é melhor deixar. Mas, dons espirituais é só um pedaço da conversa. Por quê? Porque a gente vai ver hoje, ao longo desta aula, que não dá para tratar de dons espirituais sem tratar de outras coisas junto. Não é que não dá, até que dá, mas você vai ficar com a sensação de que ficou alguma coisa incompleta. O que é meu? Sabe? Para depois vocês falarem assim, isso aqui Deus me deu para a glória dele, isso aqui é dom. O que é meu de modo definitivo, de modo mais amplo, que é o ministério? O que é meu do ser humano, que mesmo que eu não fosse salvo, mesmo que eu não fosse santificado pelo Espírito Santo de Deus, eu também teria, igual todo mundo tem. É meu temperamento, é inato.
E o que depende do ambiente? A minha personalidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas hoje, dar uma alinhada nos conceitos. São conceitos difíceis, tá, gente? Porque os próprios estudiosos do assunto, eles vão criando os conceitos e em algum momento eles começam a se confrontar. Um fala que personalidade é isso, o outro fala que é aquilo, outro fala que envolve um pouco mais. Os limites, eles não são tão cartesianos, tá? E é bom que não seja mesmo, porque nós estamos falando da essência do ser humano, né? Então, é normal que a gente brigue com isso, tá? Mas vamos lá, eu queria só dizer para vocês que é uma boa notícia. Nós vamos trabalhar fortemente dons espirituais, mas nós também vamos trabalhar os temperamentos, as personalidades e os ministérios. Isso aí, no outro curso já tinha, mas a gente deu uma pequena ampliada, só por isso que eu estou chamando mais atenção. A aula de hoje é só uma introdução, então você fica tranquilo, né? É uma aula só de conceituar, de embasar. Nós vamos daqui até o final de novembro com esse curso, talvez até comecinho de dezembro, que eu acho que tem um feriado aí que faz com que a gente precise de uma aula a mais, mas de qualquer maneira vai ser bom. Mas tudo depende dessa base, porque se a gente não tiver essa base, depois a gente mistura as coisas, tá? Então peço bastante atenção nisso. Mas antes de falar dos conceitos, eu preciso falar das expectativas, né? Eu poderia simplesmente abrir o microfone e falar assim, fala aí um pouquinho da sua expectativa. Aí o que ia acontecer? Os mais extrovertidos iriam falar, os mais introvertidos iriam ficar quietos, e mesmo com uma contribuição gigante, acabariam não falando. Então, eu criei uma dinâmicazinha, que até mandei para vocês instalarem aí o Jamboard. O que é o Google Jamboard? É simplesmente um colador de post-it, tá? Pensa assim, sabe quando você está na aula presencial, que você tem não é um quadro, um flip chart, que você pode colar um monte de post-it ali nele? Pode desenhar, pode escrever também, mas aqui de uma forma bem simples, eu abri essa ferramenta e mandei para vocês um link onde eu vou explicar agora como é que nós vamos fazer. Deixa eu sair dessa apresentação aqui e colocar o Jamboard. E rapidamente eu vou explicar e você vai entender e você vai participar, tá bom? Só um minutinho. Diz para mim se você está enxergando aí na sua tela. O pessoal andou brincando aqui, ó. Essa tela minha que está escrito Transformações Esperadas AB. Todo mundo vendo ela aí? Então, joinha está vendo ela, tá? Isso aqui é o frame 1. Quem vai escrever nele é somente aquelas pessoas que começam o primeiro nome com a letra A ou com a letra B. Então, por exemplo, a Bárbara está aqui, ela vai usar esse frame aqui. Pode mexer nele à vontade, eu vou explicar como mexe daqui a pouco, mas só se você começa com A ou com B. Se você começar com C, ou D, ou E, ou F, ou G, ou H, você vai vir para esse segundo frame aqui. Você vai mexer aí no seu aplicativo, tá? E aqui você vai escrever. Se você começa com a letra I, J, K ou L, você vai escrever nesse terceiro. E aqui no quarto, se você começa com a letra M em diante, até a letra Z. Mas como assim? Bom, imagine que eu seja, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu sou a Camila Moreno. Então, a Camila, ela está na letra K, ela não é nesse, ela vai vir para esse, JK. Tá? E ela vai escrever. Como é que ela vai escrever? Ela vem aqui do lado esquerdo, pega um post-it aqui, ó, Camila. É uma nota adesiva, tá? Nota adesiva é sinônimo de post-it. Então, escolhe uma cor. Ah, vou pôr azul, tá? Para eu saber que é a Camila, eu vou pedir para escrever o seu nome, Camila. E vai escrever o quê? Escreve com poucas palavras quais as transformações que você espera que o Espírito Santo vai gerar na sua vida após este curso, tá? Quem está no celular precisa instalar o aplicativo. Quem está no computador, basta clicar no link que já vai para ele. Não precisa nem instalar se você estiver usando o Google Chrome, tá? Mas
vai simples. Se alguém tiver muita dificuldade e não conseguir mexer, gente, vai falar comigo e eu faço aqui para você o seu post-it. Mas primeiro deixa eu explicar como faz, porque aí cada um já pode ir fazendo. Então, por exemplo, imagine que a Camila pensa assim, a transformação que eu espero saber quais são os meus dons. Vamos supor que essa seja a expectativa, saber quais são os meus dons. Ela vai escrever isso e vai salvar. Feito, tá ali, ela salvou ali, só que ela gosta de coisa grande, né? E gosta de deixar mais aqui, e também ela quer deixar mais viradinha, assim, para ficar mais legal, tá? Fica à vontade. Entendeu? E assim cada um vai fazendo. E vai dar aqui uns 10, 11 post-it no máximo para cada frame desse. Eu vou apagar esse, que é lógico, que eu não sei o que a Camila vai dizer, mas cada um de vocês vai dizer. Deu para entender? Mexe aí, vai tentando fazer aí. Vamos lá, podem mexer à vontade aí. Eu vou. E se você estiver no celular, é um ponto que eu preciso chamar a atenção, o que vai acontecer? Vocês vão abrir o aplicativo, né? Deixa eu pegar aqui o link. Você tem que entrar pelo link, tá, gente? Sempre você vai pelo link. Então, peraí que eu tenho que abrir o link no lugar certo aqui. Cadê o Dons, tá aqui. Você vai abrir aquele link que eu mandei ontem, que é o link do Jamboard. Eu vou até mandar ele de novo aqui na turma, caso alguém não tenha pegado. Então, são muitas coisas, né? Então, mandei aí agora no WhatsApp. Aí você clica. Quando você clica e o seu aplicativo está instalado, ele vai aparecer, vai carregar e vai aparecer para você uma telinha branca e depois ele vai aparecer uma tela muito parecida com essa aí que está na tela. Tá? Aqui está o Jamboard lá. Ó. Então, alguém que está na tela 1, então, por exemplo, vamos supor que eu vou para a tela 3, ó, para a tela cinza, né? Qual que é a cinza? Acho que é de trás aqui. Peraí. Aí vai mexendo a 2 ou a 3, ó. Aí você vai colocando. Não sei se dá para ver no celular, é meio complicado. E o mais importante é que o post-it no celular, você tem que clicar no maisinho que tem embaixo, tá? Tem um maisinho e no meu tá em inglês, stick note, é a mesma coisa, tá? Stick note, o post-it. Aí quando você clica, ele vai te dar um, um lugar para você escrever, você escreve o seu nome, escreve que transformação você espera e bota o post-it lá e depois mexe ele na sua própria tela normal, tá bom? Dá um trabalhinho aí no começo, fica meio assim, mas depois fica lindo. Ó, eu já estou vendo o pessoal escrever ali, a Luísa já escreveu, a Luzane já escreveu, pode aumentar se quiser, depois se encher muito a gente vai diminuindo, né? A Juliana já escreveu, a Janete, então a turma do JL está indo bem aqui. Aí, deixa eu ver aqui, na letra C, a Cíntia escreveu ali, a Ângela escreveu. Ah, gente, para pegar o post-it, é esse aqui do lado, que tem uma nota autoadesiva, está escrito aqui, se você está no computador, você pega esse post-itzinho aqui mesmo, tá? E escolhe a cor lá. Se é no celular, é o termo que eu falei, você clica no maisinho e o stick note, eu vou tirar ele da tela para ele não te confundir, porque você não vai mexer, não é no que está na tela, você vai mexer no que você está vendo aí, tá bom? Aí quem tiver desesperado, não está conseguindo de jeito nenhum, me fala que eu vou escrever o post-it para você ali, não tem problema não. Fluir nos dons. Alguém escreveu fluir nos dons, mas eu não sei quem foi. Ah, porque eu botaram em cima aqui, ó. Tem gente colocando um em cima do outro. Eu estou só dando uma espalhadinha. Desce daqui. Ó, o pessoal tá. Ó, você pode mexer, ó, para tirar da frente. Juliana, eu vou aumentar o seu aqui, senão eu não consigo ler. Isto. Levanta aqui. Claro que você tem que mexer para ver se não ficou nenhum de baixo. Tá? Ó, tá bonitinho esse aqui, tô gostando. Tá? Aí, gente, os 5, 6 e 7 que criaram aqui não é para criar, não. Eu vou meio que apagar esses caras aqui, que eles não são para serem usados, não precisa, não. Só 4 dá pra gente. Isto. E aí, como é que tá indo aí? Tá indo bem? Alguém não tá conseguindo, quer falar para eu escrever aqui?
Eu não consegui colocar o meu nome, Túlio. Eu que Ah, escrevi incluir os dons, mas eu não pus meu nome. tá bom, Bárbara. Vamos colocar lá, ó. Você colocou aqui, né? Eu cliquei duas nele, ele apareceu para mim. Eu vou colocar teu nome aqui, e aí vou salvar, e ele vai ficar Bárbara Fluir nos Dons. Tá vendo aí? Ô, Tá joia? Túlio, Túlio, Vamos lá, um de cada eu, vez. Valéria primeiro. Fala, Valéria. Valéria, pode falar. eu tentei colocar esse aplicativo no meu celular, mas ele está com a atualização antiga e ele não aceitou. Então, é porque eu estou com um celular provisório, que o meu mesmo está consertando. Tá bom, eu vou colocar Então, para você aqui, ó. Fala aqui. ao final do curso, eu gostaria de ter a certeza dos dons espirituais que Deus quer me usar. Ter certeza, opa, dos dons através dos quais Deus quer me usar. Isso, Valéria, deixa eu pôr seu nome aqui. Valéria. A gente vai salvar isso aqui e nós vamos deixar isso guardadinho. No final do curso a gente vai olhar. Túlio, Sim? Quem tô tendo é? uma dificuldade de entrar. Atos. Ah, oi, Eu? Atos. Tô tendo uma dificuldade para entrar. Toda hora que eu entro, sai, assim. Não tô Ah, entendendo você por fala quê. para entrar no Meet ou para entrar no aplicativo do Jamboard? No aplicativo, para escrever. Tá, então fala para mim que eu escrevo aqui para você o que que é que você quer. Que você Então, a minha expectativa é reconhecer e buscar mais para que eu possa contribuir com a edificação da igreja. Então, eu escrevi assim, ó, vê se está certo. Reconhecer os dons e buscar mais de Deus para contribuir para a edificação da igreja. É isso? Sim, sim. Ô, Túlio, Só um minutinho, deixa eu salvar o do Atos aqui. Salvei, ele ficou em cima da área. Ô, Ângela, você pôs seu nome, mas não pôs o que que é, tá? Depois você vê lá. Quem está falando? é o Fábio. Vai lá, Fabião. Assim, tô junto com a Cintia aqui e ela escreveu o dela e depois eu escrevi o meu. Um substitui o outro, não, né? No mesmo aplicativo? Não substitui não. Você pode Ah, então fazer. dela. Então, será que apagaram aí? Ó? Alguém Então, pode ter peraí. apagado. O seu está na letra F, que eu acho que é esse aqui. Fábio Figueiredo, né? Isso Eu vou aí. bastante aqui. Agora, o da Cíntia, realmente, talvez alguém tenha escrito em cima do dela, cara. Tem dois Dayana aqui, mas está certo, são coisas diferentes. Não tem problema escrever mais de um. A gente até procurou atrás desses aí, mas não encontrou, não. Mas vamos pôr o dela aqui, ó, na letra C aqui, ó. Tem um estranho aqui. Vocês são criativos, olha. Tem gente fazendo risquinho ali. Tenta de novo aí, Cíntia. Se não der, fala para mim. Ô, Túlio, Tá. Oi. o criativo sou eu. Eu não estou conseguindo escrever pelo celular. Ah, tá. Ô, Benito, é porque você tem que pegar, você não vai escrever, não. Você pega no maisinho, no Isso. mais, você clica nele, vai aparecer stick note, não aparece? Isso, aí aparece as canetas, a cor, Não as precisa. ferramentas. Você não precisa, só pega, eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou pegar aqui um stick note, eu vou botar ele de laranja, deixa eu ir para sua tela. Essa aqui é a sua. Vou botar de laranja e vou escrever, né? Benito, né? Isso. Benito. Então, sei lá, quero glorificar a Deus. Vou colocar uma coisa qualquer aqui, depois você vai lá e muda. Só para você aprender também, vamos ver, vai dar certo. Ó, aí eu cliquei, o meu aqui já apareceu, glorificar a Deus. Engraçado. Deixa eu verificar aqui. Aqui, ó, porque eu joguei no outro, ó, acabei jogando no de cá. Então, e agora? Eu acabei colocando no outro, mas ele apareceu aqui. É porque eu estava na tela errada, eu estava olhando para a tela de lá e fazendo a tela de cá. Tá? Mas foi só isso, não mexi na caneta, não mexi em nada, tá, Benito? É só fazer e ele mesmo coloca. Isso, alguém já apagou ele daí? Pode É só mexer. colocar stick note. Ah, Stick tá. note, mais stick note, escreve e muda a cor aí, se você quiser mudar a cor, e pronto. Aí você só pega depois que ele ficar pronto e mexe ele pro lado que você quiser. Acho que vai dar certo aqui. Eu também acho que vai. Obrigado. De nada.
Tá bonitinho esse aqui, ó. Ô, Túlio, eu não estou conseguindo escrever, não. Apareceu tudo amarelo. É a Kátia. Boa noite. Boa noite, Kátia. Ué, vamos lá, ué, vamos lá. O seu é o segundo Ai, aqui. é normal aparecer tudo amarelo? Vai aparecer tudo amarelo, mas se você clicar em cima da cor amarela, uma bolinha amarela que tem lá em cima, você está no celular, você pode escolher a cor. Mas pode ser no amarelo mesmo, é só escrever. Você escreve seu nome. Só escrever? Não tem que colocar meu nome em algum lugar? Tá, você vai escrever o seu nome, você escreve Kátia, 2 pontos, e escreve o que você Ou será quer. que eu saí? Aí você vai dar um Vzinho e ele conclui. Vamos lá? Tenta aí. Se não der, eu Ficou a coloco. ligação aqui agora. Peraí. Tá, se não der, eu Mas coloco. onde que eu escrevo? Porque eu clico aqui, não aparece teclado, não. Então, você clica no mais, É apareceu uma Stick bolinha. Note. Ah, tá. Stick Note. Aí no Stick Note vai aparecer o teclado para E você. como é que eu faço para escrever? Apareceu o teclado aí? Não apareceu, não? Não, é porque eu tô apertando os botões aqui, mas ele não tá escrevendo. E eu acho que eu diminuí a tela, meu Deus. Ih, Vai com calma, vai dar certo. Mas, ó, deixa eu fazer ele para você, depois você vai tentando, você vai aprender. Ó, o que você quer escrever? Tá. Eu vou fazer aqui pelo celular. Kátia, eu quero escrever que eu quero conhecer melhor quais são os dons e desenvolver para não só para mim, mas para ajudar de alguma forma a igreja, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. então, mas aí você precisa me dizer, porque você falou um monte de coisa aí. Então, conhecer quais são os dons e como desenvolver para ajudar a mim e a igreja. Não sei se é essa a pergunta que você fez, não é isso? Dons, isso, peraí, desculpa. Conhecer quais são os meus dons e... Ajudar a me desenvolver o que eu tenho de dom, não sei o que é, e ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. É isso? A mim é o próximo, né? Servir a igreja de alguma forma também, não sei. Para ajudar o próximo e servir a igreja. Isso. Tá, aí deve ter aparecido para você. Depois te vejo mesmo. Tá bom? Quem terminou, dá um joinha para mim. Ô, Túlio. Ô, Túlio. Eu e o Márcio aqui, a gente mandou para você. Você falou que podia mandar para você, não foi? É porque nós não, eu esqueci de baixar o aplicativo aqui no Ah, não, mas eu acho que computador. está na letra da Aí gente. Mas no computador não precisa nem baixar, Márcio. Mas você mandou para mim no Zap? Foi. Tá. Isso. Ok, vou escrever aqui. Peraí, então. Márcia, na letra M. Peraí, deixei para frente. Letra M é a última aqui. Aí eu venho aqui. Vou botar uma corzinha laranja aqui. Esse é o do Márcio. Márcio. Espera aí, então. Depois você fala. E mais sobre os meus dons. Eu acho que é isso. O que você quer? Márcio, descobrir mais sobre os meus dons, certo? Certo. E a Maria Fátima mandou também, nós temos aqui, a Fátima. Tá? Então, eu vou duplicar dela aqui para ficar mais fácil. E vou escrever aqui. Ah, porque tem que ser Maria de Fátima por causa do M. Acho que é por aí. Ok? Então, eu vou dar uma lida rápida aqui. Quem quiser pode ir terminando aí ao longo do tempo, ao longo da aula, pode mexer. A gente deixa esse quadro bem bonitinho aqui, que isso aqui eu vou transformar num PDF, tá? Vou mandar no grupo e a gente vai olhando ali. Então, lá está Você está mostrando alguma tela, Túlio? Eu vou mostrar agora. Túlio, Sim. olha, por favor, se o meu eu consegui enviar. Não estou sabendo, eu escrevi, mas não estou sabendo se tem que enviar depois? Como que é? Não tem que enviar nada. Deixa eu ver se Só está fica aqui. lá. Marília, peraí. Marília na letra M, peraí. Samanta, Sara, tudo na... Não estou vendo. Não, Marília, deixa eu ver. Ou ficou debaixo de algum? Acho que não. Se puder fazer de novo. Tá.
tá? Não tem problema, não. Eu vou lendo aqui, vou apresentando o que já está feito, e aí, só para a gente trabalhar Tá com bom. muito mais, isso aqui não é conceito, isso aqui não sou eu que digo, isso é de vocês mesmos. Ô, Túlio, Oi? eu esqueci de colocar meu nome, mas você está vendo aí o meu, né, Heloísa? Peraí, eu vou chegar na sua tela. Deixa eu começar, então, aqui esse AB, aí a gente vai mudando. O seu é esse aqui, identificar meus? Esse aqui? É, o Rosinha. Não, alguém escreveu assim, identificar meus principais dons, desenvolver, utilizá-los, praticar minha família e todos que Jesus colocar no meu caminho. Quem falou esse? Não, esse é o meu nome. Benito. Benito. Então, Benito. Vou pôr de azul, Benito, porque já tem 2 amarelos ali, aí fica assim. Então, ó, vamos lá. Então, o Benito, a expectativa dele, a transformação que ele espera que o Espírito Santo faça na vida dele, identificar seus principais dons e desenvolvê-los para utilizá-los para edificar minha família e todos que Jesus colocar no meu caminho. A Ana Luísa Quintiliano, ela quer identificar, entender e saber como usar meus dons espirituais. Bruna Kojima, conhecimento e aprofundar os dons, vida pessoal e ministerial. Ela também diz que Túlio, eu não consegui fazer. Vida e pessoal. Quem está falando? Joelma. Joelma. Vou chegar no J e te chamo, Joelma, tá? Tá. A Ângela quer conhecer quais os propósitos que Deus tem para a minha vida através de seus dons espirituais. A Bárbara colocou fluir nos dons. A outra Bárbara, que é a Reis, colocou que eu quero aprender e entender mais sobre os dons espirituais para ensinar para os meus liderados e também desenvolver melhor meus dons espirituais. O Atos escreveu reconhecer os dons e buscar mais de Deus para contribuir para a edificação da igreja. Então, aqui, por enquanto, a gente tem isso. No segundo frame, tá vendo? Tem bastante gente com A e B aqui. No segundo frame, a Dayana colocou desenvolver e conhecer meus dons para aprender mais. A Cíntia colocou identificar quais são os dons espirituais que Deus me confiou, aperfeiçoar meu coração para as coisas de Deus e me tornar mais sensível ao Espírito Santo. O Fábio, minha expectativa é conhecer mais a respeito dos dons espirituais, entendendo como funcionam e se existem condições para exercê-los, identificar claramente quais dons Deus deu, deve ser. Quais dons Deus me deu. Eu imagino que seja isso. Eu acho que faltou campo aí, mas tá bom, deu para entender. Francilene, crescer espiritualmente com Deus. Décio, identificar e reconhecer meus dons. Daniela, espero saber quais os dons que Deus quer me usar e aprender a desenvolvê-los. Diogo, conhecimento, discernimento e utilização dos dons. Kátia, conhecer quais são os meus dons e desenvolvê-los para ajudar o próximo a servir a igreja. Dayana, aprender mais sobre dons, né? Está escrito dons, bons ali, mas é dons, eu acredito. Deixa eu corrigir esse. Imagino que seja, se não for, você me explica, Dayana. Aprender mais sobre dons, crescer e desenvolver. Felipe, aprender a identificar os dons para descobrir os meus e identificá-los em outras pessoas e ajudá-las a fluir nos dons. Gostei, Felipe. Luísa, reciclar os meus aprendizados sobre o tema para ministrar melhor a respeito em Anagé. Luísa já tem um conhecimento prévio aí, legal. A Luzane, identificar os dons que me foram dados por Deus e poder usá-los com mais sabedoria, conforme a vontade do Senhor para a minha vida. Cara, esse é o tipo de aula que eu não. Que gosta? Oi? Você falou aí, Décio? Não, estou comentando aqui com a Ângela. Tá. A Letícia quer descobrir os dons e aprender a usá-los e desenvolvê-los. A Juliane quer conhecer e exercer meus dons espirituais de forma a abençoar os outros. Ivan, que o Role me ajude a desenvolver autoconhecimento, além de mais pistas sobre meu ministério, quais dons mais buscar. Luiz Felipe, conhecer um pouco mais dos dons do Espírito e como entender a relação com o meu ministério. Juliana, conhecimento sobre meus dons. Lorena, saber mais a respeito dos dons espirituais. Camila, não ser ignorante sobre os dons, aprofundar neles. Janete Quintiliano, saber quais são os meus dons espirituais. E, finalmente, o Paulo Giovanni, quer entender meus dons, propósito do ministério. Mário Leão, dons, quais são os meus. Valéria, ter a certeza dos dons através dos quais Deus me quer usar. Mateus, entender para saber explicar aos que têm dúvidas.
Boa. A função de cada um no ministério e como aperfeiçoar e ganhar novos dons espirituais. Márcio, descobri mais sobre meus dons. Dons, quais os meus? Acho que deve ser o Mário que repetiu ali. Eu imagino, né? Pelo menos escreveu a mesma coisa, da mesma cor. A Fátima, saber quais dons posso desenvolver para melhor servir a Deus. Samanta, conhecer e experimentar novos dons, aprofundar nos dons que têm sido usados e canalizar o conhecimento para o propósito do ministério que Deus tem para mim. O Túlio Ferreira, que era aperfeiçoamento de dons usados, descoberta de dons no trabalho, alinhamento do caráter, ministérios, sentimentos, fé e propósito, e a Sara descobrir os propósitos que Deus tem para mim. Perfeito. Muito bom. Vamos trabalhar firme e, principalmente, vamos orar muito para Deus nos dar isso aí. Tá? Muito joia. Isso vai ficando aqui, gente, até o final da aula, vocês podem mexer à vontade, podem mudar, podem melhorar, colocar outra coisa que você for pensando, tá? Não tem problema não, tá aí para você. Eu vou voltar para a nossa apresentação. Faltou o meu. Pode ir colocando lá. Ah, eu fiquei de pôr para você, né? Porque eu não estou conseguindo. Tem algum colega aí que tá craque aí para fazer. Pode? Alguém se anima? Quem se oferece? Posso colocar para você. Vai lá, Cíntia, coloca para ela, por favor. Qual que é? Ela fala assim. Qual que é teu nome? Eu quero, é Joelma. Joelma. Aqui mesmo. Eu quero entender quais os dons espirituais com que Deus quer me usar. E como utilizá-los. Perfeito. Bola para frente, o tempo está passando. Estão vendo aí o Soren Kierkegaard na tela? Esse cara aí, gente, foi um espetacular filósofo, psicólogo, um cara temente a Deus, sabe, que escreveu. Ele é considerado o pai do existencialismo, né, que, por sua vez, é a raiz de todo o humanismo, mas o humanismo acabou, assim, centrando no homem. O existencialismo de Soren Kierkegaard era centrado em Deus. E ele dizia uma coisa: o que eu realmente preciso esclarecer é sobre o que eu devo fazer e não sobre o que eu devo saber, tá? Eu gostei muito aqui da grande maioria das colocações de vocês, que elas foram no sentido de que eu vou reconhecer meus dons para abençoar, para edificar a igreja, para ajudar outras pessoas, né? Porque no cristianismo, especialmente, nós não somos acumuladores de conhecimento. Nós não somos aqueles que estamos aqui para saber mais, buscar conhecimento. É legal, mas o conhecimento sem prática, ele é inútil. Ele não tem vantagem alguma para as outras pessoas e, portanto, se não edifica as outras pessoas, eu prefiro, muitas vezes, não fazer. Paulo disse isso, por exemplo, a respeito do dom de línguas, lá em Coríntios, né? Ele falou assim, olha, eu oro em línguas mais que vocês todos aí, mas eu prefiro falar uma palavra na língua que você entende do que ficar aqui horas e horas orando em língua, porque isso não vai identificar, não vai te abençoar, a não ser que haja quem interprete, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Portanto, dons espirituais são... O primeiro conceito que eu quero que vocês deixem bem claro na mente é aquilo que Deus te deu para você fazer, para você executar, para você servir, para você adorar e glorificar a Deus através disso, e não algo somente para o seu conhecimento. Não tem graça nenhuma. Ah, eu sei meus dons, meu dom é esse e esse. E daí? Entendeu? E daí? Não tem graça. Eu gosto de... Tem muitos textos sobre dons espirituais na Bíblia, mas eu peguei um como chave para nós, que nem fala exatamente de dons. Ele fala da transformação que Deus gera em nós e para quê, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse curso não visa somente você descobrir qual caixinha que você entra. Não tem nada a ver, gente. Entenda que você não cabe dentro de uma caixinha. Você é único, você é exclusivo. Você é alguém que Deus criou de um modo único, especial, diferente de qualquer outra pessoa, para fazer, no lugar que você está, aquilo que ninguém mais pode fazer. Sim, você é insubstituível. Se você não fizer, outro pode até fazer algumas coisas, mas não da mesma forma, ou com a mesma graça, ou com o mesmo teor que você faria. Por isso que o importante é que você se coloque como alguém que está neste mundo, mas não se amolda ao padrão deste mundo. Você não entra na linha, você não vai sendo levado, você não deixa a vida te levar. Você é alguém que se transforma, renovando o quê? A sua mente. Nós prestamos a Deus, nesse mesmo texto de Romanos ali, ele vai falar sobre o culto racional. Então, quando nós identificamos exatamente o que Deus está fazendo em nossa vida, e na vida dos nossos liderados, e na vida da nossa família, e na vida da nossa igreja, onde quer que seja, e a gente consegue trabalhar isso, o que eu estou fazendo? Eu estou cultuando a Deus de modo racional. Eu estou fazendo assim, estou entendendo qual é a de Deus. E eu estou falando assim, eu estou contigo nessa. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Algumas pessoas acham que existe uma quebra total, um rompimento entre este mundo e o mundo posterior. Não, não é um rompimento absoluto. Deus já está trabalhando na gente, já está nos transformando à imagem de Cristo para que nós possamos cumprir o nosso papel final lá no reino eterno de Jesus. Nós vamos julgar os anjos. Nós vamos... Não é só adorar a Deus, ficar lá, entendeu? Nós temos trabalho a fazer. Mas para isso Deus tem que nos capacitar. E essa capacitação, ela começa aqui. Ela começa aqui. E ela vai se aperfeiçoando. E nós vamos amadurecendo. E nós vamos nos transformando. E nós vamos nos renovando. E nossa mente vai mudando a ponto de nós experimentarmos já aqui nessa vida e comprovarmos a vontade perfeita, a vontade agradável e a vontade boa de Deus. Tá? Então, é algo assim, gigante isso aqui, gigante. Tem que ter isso em mente. Então, ao invés de passar os conceitos, eu gosto de puxar de vocês os conceitos. Quem já fez aula comigo aí já sabe como é que funciona isso. Mas a maioria de vocês não sabe, então eu vou ter que explicar. O que acontece? Eu vou fazer um quiz, né, uma série de perguntas, onde você vai responder para mim qual é a resposta que você marcaria, tá? Mas você não vai escrever no chat e nem vai escrever no grupo do WhatsApp. Você vai mandar no meu WhatsApp privado. Se você ainda não adicionou, a hora é agora. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, pega o seu celular, se precisar fechar a câmera rapidinho aí para isso, não tem problema, tá? Pega o celular, salva aí meu WhatsApp, porque você vai mandar a resposta para o meu WhatsApp privado. E você vai fazer isso agora, antes de eu te dar a resposta. Por que isso? Você não quer ensinar e depois testar para ver se eu aprendi? Não. Você aprende, você é adulto, diferente de uma criança, você aprende assim. Você tem que pensar, internalizar, e tem que errar, e não tem problema errar, até porque eu não expliquei mesmo. Então, você fica à vontade para errar. Não é assim? E se acertar? Também tá bom. Pelo menos você vê que já vem numa toada boa e já está com os seus conceitos alinhados desde então. Então, de forma bem clara, a questão número 1, você vai mandar no meu WhatsApp só assim, ó, um A, ou então um B, ou então um C, ou um D, ou um E, conforme a resposta que você vai marcar. E a resposta que você vai marcar ali não é a resposta certa, é a resposta errada. Tá? Porque essa questão é assim, o que um dom espiritual não é? Dessas 5 questões, 4 estão certas e uma está errada. Você vai mandar para mim qual é a resposta errada, tá? Então, você vai mandar um A se você acha que um dom espiritual não é a capacidade especial de Deus, que Deus, por sua graça, nos dá.
Se você acha que um dom espiritual é uma capacidade especial que Deus, por sua graça, nos dá, você não manda um A, você espera. Um B, é um presente de Deus para a edificação da igreja. Se você acha que é, fica quieto. Se você acha que não, você manda um B. Não manda no grupo, nem no chat. Você vai mandar só para mim. Um C, é uma dádiva preciosa de Deus que todo cristão possui, mesmo que não saiba. Se você acha que isso aí está certo, você não faz nada. Se você acha que está errado, você manda para mim um C. Letra D. É uma recompensa especial que Deus concede a todos que o buscam. Se você acha que está certo, fica quieto. Se você acha que está errado, manda um D. E letra E. É uma habilidade específica, pois embora todo cristão possua algum dom, somente uma minoria de cristãos tem o mesmo dom. Se você acha que é isso, manda um E. Se você não faz ideia, vê qual que você acha que talvez possa estar errado. Tenta dar um chute mais colocado. Se você não faz ideia mesmo, dá um chute qualquer, mas manda esse mesmo, não tem problema não. Tá bom? Então, um A, um B, um C, um D ou um E. Manda para mim. Beleza, já tem aí, mais da metade já mandou. Mas eu estou esperando mais um pouquinho para você mandar. É só mandar um A, um B, um C, um D ou um E. E quando você terminar, me dá um joinha aqui para eu saber que a grande maioria de vocês terminou. Para saber se eu posso ir para a próxima. Tem pouco joia ainda, estou esperando. Vamos lá? Um A é a capacidade especial que Deus, por sua graça, nos dá. Um B é um presente de Deus para a edificação da igreja. Um C é uma dádiva preciosa de Deus que todo cristão possui, mesmo que não saiba. Um D é uma recompensa especial que Deus concede a todos que o buscam. E um E é uma habilidade específica, pois embora todo cristão possua algum dom, somente uma minoria de cristãos tem o mesmo dom. Fechou? Posso para a próxima? Então vamos para a próxima. Questão número 2. Além de conceder dons espirituais, o Senhor capacita cada cristão para exercer um ministério especial no seu reino. Qual dessas listas abaixo melhor expressa esses ministérios? Agora você vai marcar a resposta certa. Agora não é mais a resposta errada, tá? Então, 2A, se você acha que os ministérios podem ser escritos como doutor, missionário, influenciador, pregador e cuidador. Você vai mandar 2B, se você acha que é profeta, pastor, diácono, levita e sacerdote. 2C, presbítero, administrador, bispo, pastor e apóstolo. 2D, evangelista, professor, monge, guru e líder. E 2E, ancião, obreiro, missionário, mestre e ministro. Escolhe uma lista que você acha que está certa, que aqui só tem ministério. Escolhe o 2A, ou 2B, ou 2C, ou 2D, ou 2E. E não tem problema errar. A hora de errar é agora. Manda. Posso para a próxima? Joinha. Vou para a próxima. Vocês lembram que vocês estão com os slides aí também, vocês podem recorrer a eles, se precisar. Letra C, questão de número 3. Além de dons espirituais e de ministérios, cada ser humano foi criado e desenvolve, ao longo da sua vida, um temperamento natural, próprio, que também deve ser transformado para a glória de Deus. Agora eu estou falando de temperamento. Qual dessas listas melhor expressa uma compreensão das pessoas em 4 tipos de temperamento? Manda para mim letra A, 3A, se você acha que é fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. 3B, se você acha que é nervoso, apaixonado, apático e amorfo. 3C, se você acha que é inseguro, obsessivo, sensível e perfeccionista. 3D, se você acha que é observador, questionador, sonhador e confrontador. E 3E, se você acha que é prestativo, bem-sucedido, pacifista e individualista. Manda para mim. Essa eu acho que é a mais fácil. Pelo menos é mais falada, assim. Manda.
Posso ir para a próxima? Eu vou para a próxima. A Valéria está falando alguma coisa com o microfone fechado, eu não sei se ela está querendo falar comigo, ou se ela está falando com outra pessoa ali. Se quiser falar, pode falar, tá, gente? Não tem problema, não. Questão de número 4. A influência ambiental no temperamento gera o que nós chamamos de personalidade, que explica como cada pessoa tende a se comportar diante das circunstâncias. Então, você pega o seu temperamento, que tende a ser algo mais inato, né? E você tem a sua personalidade, que é também influenciada, é uma mistura do que é você de forma inata com aquilo que o ambiente te proporciona. Os estudiosos gostam de alocar as pessoas, ou personas, em 16 tipos, tá? Essa é a parte nova do curso, que eu diria assim, porque a gente não fica só numa caixinha de 4 temperamentos, a gente abre um pouco mais o leque, porque a gente se identifica melhor. Qual dessas listas não expressa a classificação para uma pessoa, tá? Ou seja, tem 16. Dessas 16, tem 16 ali que estão em 4 grupos que estão certas. Tem um grupo que está errado. Qual que você acha que está errado, tá? Não tem problema se você errar. Você nunca ouviu falar disso, você tem que errar mesmo. A letra A, artesã. Está em feminino, né? Pessoa artesã. Então, se você é homem, não fica triste, não. Só pode passar para masculino. As mulheres fazem isso toda hora e a gente não tem dó delas. Artesã, construtora, compositora, promotora e animadora. Guardiã é uma pessoa que é inspetora, protetora, ou supervisora, ou provedora. Idealista é uma pessoa que é curadora, conselheira, campeã ou professora. Racional, arquiteta, analista, inventora ou comandante. Proprietária, extrovertida, introvertida, experimentadora e julgadora. Você vai mandar para mim que você achar que está errado, o que não tem nada a ver. Tem gente mandando aqui a resposta certa, eu estou gostando de ver isso, hein? Que legal. Essa eu achei que vocês iam errar, mas tem gente acertando. Vamos lá? Manda. Essa é um pouquinho mais difícil mesmo. Posso ir para a próxima? Joinha. Então, vamos à questão de número 5. O que é mentoria espiritual? Até usei esse termo lá no WhatsApp com vocês, né? Mas é duro, já estou usando o termo sem explicar o que é. Que loucura. Você vai me dizer qual que é a resposta certa, ou pelo menos a que expressa melhor esse conceito de mentoria espiritual. Você vai mandar 5A se você acha que mentoria espiritual é um processo de disciplina, uma relação de servo-senhor, onde a pessoa mentoriada busca a autorização da pessoa que a mentoreia para qualquer coisa que ela vai fazer. Você acha que é isso, você manda 5A. 5B, é um processo institucional, uma relação cliente-fornecedor, onde a pessoa mentoreada contrata a pessoa que a mentoreia para lhe prestar um serviço. 5C, se você acha que mentoria é um processo de geração apoiada, numa relação parteira-mãe, onde a pessoa mentoreada gera sua própria transformação com o apoio da pessoa que a mentoreia. 5D, se você acha que é um processo terapêutico, numa relação terapeuta-paciente, onde a pessoa mentoreada trata de questões da sua psique com a pessoa que a mentoreia. E letra E, 5E, se você acha que é um processo de paternidade, uma relação filho-pai, onde a pessoa mentoreada é adotada espiritualmente pela pessoa que a mentoreia. Se você acha que a primeira marca 5A, que a segunda marca 5B, e assim por diante, até 5E, se você, conforme a questão, a resposta que você achar que é. Se você não faz ideia, chuta uma, não tem problema não. Fechou? Resolvido? Vamos às respostas? Ainda não, é bem assim. Primeiro preciso falar para vocês alguns conceitos. O primeiro conceito, talvez o mais importante, eu comentei, mas aqui eu quero deixar isso de uma forma bem clara. Eu sou uma pessoa única. Eu sou filho de Deus. E esse eu serve para qualquer um de nós que aqui estamos, que é filho de Deus. Obviamente, a pessoa que ainda não o recebeu, Deus ainda não lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Então, o eu dele é um eu incompleto ainda.
Ele é uma pessoa única, mas ele não é filho de Deus. O eu completo é de quem é uma pessoa única, de que essa pessoa é filha de Deus. E é essa completude, essa plenitude do ser que nós lidamos no curso de dons espirituais. Tá? E vamos explicar isso um pouco melhor. Mas, além disso, eu queria frisar que, além da questão de filho de Deus, tem a questão de ser único. Por mais que pareça que, em algum momento, ao fazer um teste, você parece que está entrando numa caixinha, não fique, pelo amor de Deus, preocupado com qual caixinha você entra. Você não cabe na caixinha. Eu já sofri com isso. Porque eu fazia o teste, sabe aquele negócio de ficar assim, mas eu estou um pouco nessa caixinha, mas eu estou um pouco naquela outra. É isso mesmo. As caixinhas é que são tentativas de nos explicar. Mas nós somos, talvez, inexplicáveis no nosso DNA completo, no nosso DNA divino, espiritual completo. Porque nós temos um monte de características do nosso temperamento, da nossa personalidade, dos dons que Deus nos deu, do ministério que Ele quer que nós exerçamos. Claro que isso tudo é também afetado e transformado pelo ambiente que a gente vive, pelas circunstâncias que a gente enfrenta. E você querer achar que falar assim, eu sou sanguíneo e pronto, isso é uma bobagem. Isso é muito pequeno, é isso que eu quero dizer. Eu sou muito mais do que um sanguíneo, um colérico, um fleumático, ou eu sou muito mais do que um pastor, um pregador, um evangelista. Entende? Isso são apenas uma forma de começar a dar um sentido e te ajudar a se encontrar em Deus. Mas você é único, e o cara da sua célula é único, e a pessoa do seu trabalho é única. Só que, como é que eu vou explicar 6 bilhões de habitantes, 7 bilhões de pessoas? Não tem jeito. Então, o que a ciência faz, ao analisar, ela vai destrinchando e vai padronizando. Esse que parece com isso é igual cor, né? Tem gente que olha para a cor, aquela ali, que cor é aquela? É azul. Tá, azul. Agora, quem é um pouco mais detalhista, não, tem um azul claro, tem um azul escuro, tem um azul marinho, tem um azul mar, tem um azul, sei lá, o azul céu. Então, você nunca um azul igual ao outro. O azul que eu enxergo é diferente do azul que você enxerga. Então, a gente é assim, plenamente multifacetado, né? Não dá para querer colocar a gente numa caixinha. E quando eu digo nesse conceito, pessoa única e filho de Deus, a gente tem que entrar um pouco na doutrina do homem, tá? Quando você estuda a doutrina de forma bem completa, ou teologia sistemática, como queira, a gente estuda Deus, que Deus é um só em 3 pessoas. Claro que essas 3 pessoas são inseparáveis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a gente separa como forma de entender. Do mesmo jeito ao ser humano, nós somos únicos, mas também nós temos 3 características, não 3 pessoas, porque a pessoa aqui, no caso, é uma só. Mas a nossa pessoa, ela tem corpo, ela tem alma, isso por si só já nos faz pessoas únicas, e quando nos tornamos filhos de Deus, nós abrimos o nosso espírito para Deus trabalhar. Porque antes o nosso espírito estava desconectado do Espírito de Deus. Não se conversavam. Mas quando você encontra Cristo, você é aceito por Jesus, né? Não gosto de falar aceita Jesus, é Ele que nos aceita. Você é tratado como filho de Deus e você desenvolve coisas espirituais que quem é desse reino material não consegue entender. Quem leu a Bíblia hoje, o bate-papo de Jesus com Nicodemos, já teve uma grata surpresa nesse sentido aí, né? Quem está acompanhando aí a leitura que a igreja coloca. Então, quando eu falo de corpo, eu estou falando daquilo que precisa ser suprido com questões básicas e fisiológicas, como alimentação, água, respiração, sono, atividade física, sexo. Isso tudo são necessidades de todas as pessoas que têm corpo. Para isso, o mundo inteiro se envolve, se mexe. Nós fazemos de tudo para que essas necessidades sejam plenamente atendidas da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, porque não dá para ficar sem sono.
não dá para ficar sem água, não dá para ficar sem atividade física. Se você ficar sem atividade física, você vai ficar um gordo, sabe? Não vai dar, você não vai conseguir trabalhar as outras coisas porque o seu corpo vai começar a te limitar daquilo que você poderia ser, de tudo que você poderia fluir. Algumas pessoas chegam a contratar um personal trainer para trabalhar melhor o seu corpo, por exemplo. Outras pessoas investem e chegam quase que a idolatrar o corpo, de tanto que investem nele, é roupa, é maquiagem, mas tudo isso é do corpo. Tem uma segunda característica do ser humano, que é a alma. Nós alimentamos a nossa alma, nós investimos a nossa alma através de quê? De relacionamentos. O que a gente mais precisa é de amor. A gente faz tudo, qualquer coisa, em troca, né, em busca do amor. Nós trabalhamos muito focados no pertencimento. A gente fica louco quando a gente parece que não faz parte de grupo nenhum. Né? A gente quer ser de alguma gangue, de alguma galera. A gente precisa ser estimado. Nós buscamos a estima, nós buscamos ser admirados por alguma coisa. Nós focamos nisso, consciente ou inconscientemente. E nós buscamos, então, a nossa própria realização e também a nossa segurança, tá? Que eu não estou falando da segurança física, a segurança naquilo que a gente faz. Isso é de todo ser humano. Isso é algo que a gente busca, isso é algo que a gente firma. Não adianta. E é bom que seja assim, porque a nossa alma está aí. E nós glorificamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e toda a nossa alma. A força diz respeito ao físico. A alma diz respeito a isso. Não é, a alma não é, as pessoas às vezes misturam a alma do espírito, são coisas diferentes. A alma é a sede dos nossos sentimentos, é a sede daquilo que a gente espera, é a sede até dos nossos pensamentos, porque as coisas vão se formando ali. Então, a gente trabalha muito a questão da alma. E o espírito é o que a gente desenvolve após nos tornarmos filhos de Deus, que aqui diz respeito à salvação, a perdão, a libertação, a adoração, a unção, a comunhão, etc. É por isso que, quando as pessoas têm problemas, a gente tem que entender bem qual é o tipo de problema que ela tem, porque, às vezes, algumas questões só podem ser tratadas por um pastor, outras por um psicólogo, outras por um personal trainer. Vocês estão entendendo? Não dá para querer resolver tudo com pastor, nem tudo com psicólogo, e nem tudo com personal trainer. Pensa nisso. Às vezes a pessoa precisa das 3 coisas, tá? Ok. Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas, por exemplo, gastam fortunas com psicólogo, tentando resolver questões que o psicólogo não pode resolver, porque está no ambiente errado, tem outra dimensão, está na dimensão da alma. Psique é alma em grego. O espírito é outra coisa. O espírito é algo que é uma conexão que vem de Deus, não é algo que pode ser trabalhado, não é aquilo que todo mundo tem bem desenvolvido. Não é. Tem hora que você tem que expulsar o demônio mesmo. Tem hora que você tem doença que você tem que mandar ela embora, não adianta dar o remédio. Outras não, outras são físicas, você tem que dar o remédio, você tem que dar um alimento. Então, o médico está num lugar, o psicólogo está no outro, e o líder espiritual está no outro. E a gente tem que saber isso bem antes de lidar com essas questões de dons espirituais. Você é uma pessoa única, que tem um temperamento único, tem uma personalidade única, e tem dons espirituais e ministérios que Deus criou você para desenvolver, se você é filho de Deus. Quando eu falo de temperamento e personalidade, alguém já deu um exemplo? É simplista o exemplo, tá, gente? Eu trabalho com tecnologia, eu sei que o que eu vou falar aqui é simplista, não é bem assim. Então, não me leve a mal, mas é de um jeito que dá para todo mundo entender. É como se o seu temperamento é aquilo que nós chamamos de estético, fosse o seu hardware. E é como se a sua personalidade fosse o seu software, tá? Uma máquina, para funcionar, ela tem que ser boa nas 2 coisas. Você, para funcionar, você tem que estar bem nas 2 coisas. O temperamento
é aquilo mais interno, é mais seu corpo mesmo. Você foi criado assim, você herdou, está no seu gene, está no seu DNA. A sua personalidade são os aplicativos que você foi colocando aí na sua mente, o jeito que você encara as coisas. E os dons espirituais? É a base de tudo, é o que está por trás, é o que eu chamo de firmware. Como eu falei, sem querer me ater à questão técnica da TI, porque não é bem assim, mas para todo mundo entender, é como se fosse o seu Windows, é como se fosse o seu iOS, o seu Android, é o que está por trás. Se tiver ruim, você pode pôr o melhor aplicativo do mundo, você pode ter a máquina mais parruda, que não vai rodar, porque você está com um problema lá no sistema operacional, você está ligado? Então, tratar o espírito é mais importante, é mais forte, até do que tratar as outras coisas. Por isso que o curso de dons espirituais é tão importante, porque vai mexer com coisas que você não vai saber escrever. O Freud tentou explicar isso, chamar de inconsciente, né? Ele errou, talvez, na forma de querer lidar, mas ele acertou em algumas coisas que ele disse. Ele disse, por exemplo, que o seu verdadeiro eu, não é o que você acha que você é conscientemente, é o que você é inconscientemente, mas é porque é o seu espírito, é isso que te move, é o seu sistema operacional. Como é que você está ligado em Deus ou não? Isso é que vai estruturar ou desestruturar todo o resto. Tá? Nós vamos falar bastante sobre isso ao longo do curso. E a mentoria espiritual? É o desafio de ajudar uma pessoa única, um filho de Deus ou uma filha de Deus, a compreender e transformar o seu próprio temperamento, personalidade, dons e ministério para a glória de Deus. Por que eu estou trabalhando isso tudo e não estou falando só em dons, gente? Porque Deus age no templo. Deus está no seu santo templo. Se o templo estiver torto, você não vai achar Deus. Se o templo estiver longe, se o seu corpo estiver quebrado, o templo do Espírito Santo vai estar quebrado. O Espírito Santo se move no seu corpo. Se a sua alma está desfalecida, você precisa passar por um processo de cura interior, ou você precisa passar por um processo de tratamento da sua personalidade, talvez até do seu caráter, de moldar algumas coisas, de enfiar o temor de Deus aí dentro, ou sei lá o quê. Senão não vai adiantar também tratar só os dons espirituais. Você vai... Entende? O ser humano, ele é um conjunto, é um todo, não funciona só um pedaço. Então não adianta falar assim, eu tenho o dom de profetizar. E a pessoa diz que é profeta e sai por aí profetizando, mas a vida dela está ao caos. Ou eu sou missionário, eu prego para todo mundo, eu sou evangelista, eu converto todo mundo para Jesus, só não converto o meu filho, só não converto o meu marido. Por quê, será? Né? Talvez porque ele está vendo na sua vida algo que não está tratado. Então, as coisas têm que andar todas juntas. O temperamento também tem que ser transformado. A personalidade tem que ser trabalhada. E a glória de Deus vem quando tudo isso vem junto, e os dons, eles fazem um sentido para lhe dar um ministério na casa de Deus. Na casa de Deus, não entenda o prédio que a igreja fica. Na casa de Deus é no reino de Deus, naquilo que você vai fazer. Tá? Existem 4 temperamentos, onde muitas vezes o pessoal usa a seguinte frase: Mariazinha da pá virada. O que é isso? Vocês estão falando do temperamento da Mariazinha. Se ela é sanguínea, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem isso. Existe o fleumático, o sanguíneo, o colérico e o melancólico. É muito gostoso e divertido ver isso, mas não é tão simplório assim, né? A gente vê que você pode ser um pouco de um com 80% do outro, ou você pode ser meio a meio em 2 ali. Isso é normal, nós vamos fazer testes, nós vamos entender bem o conceito de cada um, tá? Mas você já está vendo aí a resposta para uma questão lá, que é essa aí, que é a característica, daqui a pouco a gente volta lá. E personalidade? Personalidade é quando você vai colocando mais questões aí. Você está dizendo que a pessoa ela é guardiã, ou é artesã, ou é racional, ou idealista, conforme uma série de fatores que influenciam o modo como ela conduz
a sua própria vida, e como ela vê as coisas, e como ela usa as palavras, e como ela reage diante de determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, Zezinho é um tipo de idealista, ele é reservado, ele é introspectivo, ele é amigável e é experimentador. Então, ele tem um nome, tá? Que no caso, se eu não me engano, é o conselheiro. Então, ele é um idealista. Nós vamos trabalhar bem isso ajuda demais a gente a se entender, se compreender, a se ligar em Deus, né? Isso vem de um material muito antigo, isso aí já era usado por muitos filósofos lá atrás, depois vem sendo trabalhado, e hoje em dia, isso bem aplicado, obviamente, ajuda muito mais do que simplesmente os 4 temperamentos, tá? Isso tudo ainda estou falando da pessoa única. Os dons espirituais, agora eu estou falando do Filho de Deus, que além de ser uma pessoa, de trabalhar a sua alma, trabalhar seu corpo, trabalha também o seu espírito, né? E ela tem dons que são mais de 30. Eu não vou nem dizer quantos são, porque cada autor vai dar um nome diferente, porque depende de como você na Bíblia entende que um determinado dom é sinônimo de outro utilizado em outro texto. Então, em vez de ficar brigando, discutindo quantos dons existem, isso é uma bobagem. O importante é saber que tem mais de 30, e eles se dividem, pelo estudo que nós estamos adotando aqui, que eu achei muito sábio o jeito de falar, e muito coerente, muito mais fácil de entender e de aplicar, que há dons de engajamento, há dons de sabedoria e há dons de poder, tá? E nós vamos trabalhar com esses 3 tipos. Então, por exemplo, o Antônio é sábio e dedicado a Deus, mas não gosta de pôr a mão na massa. O que é isso? É uma pessoa que tem muitos dons de poder, né? Tem muitos dons de sabedoria, mas ele falha ainda nos dons, ele não tem muitos dons de engajamento, por exemplo. Aí a gente vai ver isso na prática, como funciona. E ministérios é baseado num texto muito claro que tem em Efésios 4:11, onde diz que Deus deu à igreja para a sua edificação, ele colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. E essas palavras, elas podem se alternar com algumas outras, tá? Onde o que é um mestre? É um instrutor, é um treinador, né? Um doutor, é um facilitador, um professor. Claramente, isso é um mestre. O que é um pastor? Ele é um cuidador, ele é um conector. E aqui eu estou falando de dons. Eu não estou falando de títulos, não estou falando de cargos. Existem pessoas que têm o cargo de pastor, mas são claramente evangelistas. São aquelas pessoas que recrutam pessoas para o reino de Deus, que influenciam as pessoas para chegar a Cristo, que evangelizam, que falam do evangelho, com muita facilidade. Né? O profeta é o pregador que põe o dedo na ferida, que revela, ele é revelador, ele revela aquilo que está escondido. Tá? Nesse sentido, ele foi até durante um tempo chamado de vidente, que é o que vê além dos olhos. E o apóstolo é o diretor, mas no sentido assim, de missionário, de construtor, é aquele que pega um terreno baldio lá e ele vai e bota a fundação, e a coisa acontece porque ele pôs a mão. Tá? Então é um ministério fenomenal também. Ana nasceu para cuidar de pessoas. O que Ana é? Pastora. Entende? Não importa se a igreja a chama de pastora. Ela cuida, ela ama, ela vela pelas pessoas, ela apacenta. Então, ela é pastora, tá? Esse é o texto que eu falei. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu sou uma pessoa única, eu sou filho e filha de Deus. E, portanto, as respostas para aquelas questões que nós trabalhamos, deixa eu voltar aqui, depois desses conceitos a gente consegue tratar. O que um dom espiritual não é? Bom, primeiro, vamos lá. A questão A. O dom espiritual é uma capacidade especial que Deus, por sua graça, nos dá. Está certo. Quem dá é Deus. É dom. É dádiva, não é seu. Se você descobrir que você tem um dom, saiba que Deus te deu. E Ele te deu por graça, por misericórdia, por um amor não merecido. Você não fez nada para receber. É Deus que te deu. Então, esse conceito, letra A, é o conceito básico que você precisa saber sobre o dom espiritual antes da gente entrar neles.
Letra B, ele é um presente de Deus para a edificação da igreja. Está correto. Deus não te deu o dom para que você fique alegrinho somente. Deus não te deu o dom só porque ele gosta de você. Ele te deu o dom porque ele quer que você o use para construir o reino de Deus, para edificar a casa de Deus, para gerar transformação, para gerar mudança, para aproximar as pessoas de Deus. Sim, para edificar a igreja. Então, você vai usar o seu dom para edificar a igreja. Às vezes, parece que você está destruindo. O profeta, por exemplo, é um paradoxo, que ele edifica a igreja, às vezes, apontando os erros. Não é estranho? Mas ele está edificando a verdadeira igreja enquanto derruba o falso profeta, a falsa pregação, né? Então, é uma forma, por exemplo, de edificar a igreja. E é um presente de Deus, sim. A letra C também está certa. Todo cristão possui, sabendo ou não sabendo, ele possui um dom. E esse dom é precioso, né? É uma dádiva de Deus. Não é algo que ele... não é só um talento natural especial. É algo que Deus lhe deu e ele possui. Você possui dons, sabendo ou não. Não existe alguém que fale assim, eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada. Isso não passa de um conceito limitado, de que acha que só tem dom o pastor que está pregando, o irmão do louvor, ou talvez a pessoa que está na recepção recebendo os outros. Sei lá, uma visão de prédio, uma visão limitada, uma visão pequena, que acha que só serve quem está ali. Sabe? Às vezes, a pessoa que prepara o lanche da célula talvez seja mais importante do que a pessoa que vai ministrar a lição. Mais importante não, eu estaria me contrariando se eu dissesse isso, porque o corpo tem muitos membros e um não é mais importante que o outro, né? A orelha não pode dizer para o nariz, eu não preciso de você, e vice-versa. É assim que a gente tem as coisas na casa de Deus. Portanto, todo cristão possui e todos são importantes. A letra D é a resposta que deveria ter sido marcada, porque ela tem um erro ali. Ela diz que o dom espiritual é uma recompensa espiritual. Ainda que Deus concede a todos que o buscam, você pode buscar um dom, então essa parte aqui está certa. Tanto é que Paulo fala, procurem buscar os melhores dons, né? E ele explica quais são os melhores dons, mas recompensa não é recompensa. Você não fez nada de bom para receber dom, é graça. Então ela contraria a primeira, a resposta A. Ou a A estaria errada, ou a D estaria errada, né? Porque Deus te dá um dom, não é somente por causa dos seus lindos olhos verdes, nem porque você fez alguma coisa, nem porque você, sei lá, fez jejum, e aí Deus diz, não, Deus dá porque Ele quer. Ele dá o dom porque Ele quer. Então, não se assuste. Poxa vida, Deus deu esse dom para a pessoa, mas ela não merece. Ela não merece não, mas você também não merece. Essa que é a grande questão. E a letra E, então, logicamente está certa, porque o dom é uma habilidade específica que, geralmente, somente uma minoria de cristãos possui esse mesmo dom. Se você tem um dom e não o usa, outras pessoas... pensa numa igreja pequena, uma célula. Pensa numa célula. Deus vai colocar ali pessoas complementares, com dons complementares para aquela célula. Um vai ser muito bom em ensinar, o outro vai ser muito bom em servir, o outro vai ser muito bom em evangelizar, em atrair pessoas. Não é isso? Então, as coisas se completam. Se um dos membros não funcionar, se a perna não funcionar, cara, vai ser difícil, você vai estar manco, né, assim, no corpo. Não dá para andar com a mão. Você pode até tentar, beleza. Depois de muito tempo, você aprende a se mover de outra forma, sem a perna. Você vai pular com uma perna só, mas se você tivesse com duas, você estaria correndo muito mais rápido. Então, quando falta um cristão desenvolvendo o dom que Deus lhe deu, a igreja sofre. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, essa aqui é a explicação para a questão 1. Para a questão 2, embora eu tenha variado as palavras, né, eu estou fazendo uma citação de Efésios 4:11, aquele texto que nós colocamos lá, onde Deus deu alguns para doutor aqui no sentido de professor, de mestre,
tá? Então, por isso que está ali em Efésios 11. Missionário está aqui no sentido de apóstolo. Influenciador é o evangelista. Pregador é o profeta e cuidador é o pastor. Então, eu fiz uma brincadeirinha aqui para você ter dificuldade de achar, mas está tudo ali. Na letra A, que é a resposta certa. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Está todo mundo ali com palavras diferentes. Por que a B estaria errada? Porque a B está falando, por exemplo, de sacerdote, levita, diácono. Isso aqui não é ministério, tá? Não é ministério. Todo cristão é um sacerdote. Sim? Talvez não seja a hora de interromper. Posso falar, só fazer um comentário sobre a questão 1, se me permite? Claro, claro. Você comentou, você falou aí que é verdade, eu interpretei que era a letra E, sabe? Não vou justificar meu erro não, mas eu queria entender só um pouquinho mais. Ok. Então, quando você fala assim, porque eu sempre imaginei que, principalmente os dons, o dom de língua, por exemplo, que a gente buscando, porque eu acho que é um dom que a gente mais vê, ou que a gente mais anseia, até por não conhecer os outros dons, né? A igreja, todo mundo fala, dom de línguas, e a gente acaba, né, se limitando, às vezes, nesse dom. Mas, por exemplo, quando a gente busca muito, ou quando a gente faz, por exemplo, o dom aí né, o ministério de louvor, a pessoa estuda e tudo mais, não é uma coisa que Deus pode conceder à pessoa como forma de recompensa assim, eu não sei se essa expressão correta, recompensa, que talvez aí tenha me levado nessa, não identificar que isso estava errado, que isso era o que estava certo, desculpa. Mas, por exemplo, eu acho que não é uma coisa que, às vezes, pode não ser o plano de Deus, mas na sua insistência, na sua busca constante, ele te conceder, ainda que de forma de recompensa da busca, mas de forma gratuita, assim? Então, assim, Túlio, posso complementar aí da Cíntia, porque... Pode falar. A questão, eu acho que eu, por exemplo, eu fiquei muito em dúvida dessa letra E, não da primeira parte dela, mas da segunda. Uma minoria de cristãos tem o mesmo dom. Porque quando a gente pensa os dons, né, Deus distribui a quem Ele quer, porque é para edificação da igreja, né? Então, ele pode me usar hoje num dom, que eu estou ali numa situação específica, que ele vai me usar num lugar, numa hora, e pode não me usar nunca mais naquele dom, mas ele pode estar usando outras pessoas no mundo inteiro no mesmo dom. Então, essa palavra minoria me chamou a atenção, e a palavra até da recompensa, eu entendo por que não é, porque quando a gente fala de recompensa, a gente vai entrar na questão da meritocracia, e aí não é graça, é obra, eu tenho esse dom porque eu busquei, porque eu fiz, né? Então, você tira de Deus e se coloca, né, acima dele, no lugar dele. Então, aí ficou, né, nessa questão. Mas, assim, essa da minoria... Tá bom. Então, eu acho que você meio que respondeu a questão da Cíntia. Eu só complementaria, Cíntia, além da resposta que a Samantha deu, eu diria que nós estamos falando de conceito, né? Então, o que é um dom? É uma recompensa? Não, não é. Ainda que eu admita que em determinadas circunstâncias a pessoa busca tanto e quem pede recebe, quem bate a porta se abre, ok? Mas em termos de conceito, o dom que a pessoa recebe, ela recebe por graça, é uma dádiva de Deus. Isso é um dom, tá? É diferente de você falar que você tem que buscar para receber. Entendeu a diferença? Em termos de conceito, eu não posso dizer que eu dou uma recompensa. Não é, não é. As pessoas recebem buscando ou não. Deus dá porque Ele está dando por amor, por graça pura para a sua igreja. E a questão da... Oi? Oi, fala, querido. Não, é porque o meu microfone ainda estava aberto e... Não, tudo bem, então.
Mas querem completar? Alguém quer falar? É que eu vou falar da questão da minoria, então, rapidinho. Sobre a minoria, é fato isso. Há estudos, tá? E nós vamos entrar nisso com mais detalhes, que dizem, por exemplo, vou dar só um exemplo. Estima-se que 10% dos cristãos sejam evangelistas. E os outros 90% não falam de Jesus? Não é isso que eu estou dizendo. Há um dever de todo cristão em evangelizar. Mas há 10% das pessoas que têm o dom, que têm uma facilidade, que têm uma... Eles cativam de tal maneira, é tão natural. Sabe a mulher samaritana que nós lemos hoje? Era tão natural ela sair falando que conheceu Jesus e todo mundo daquela cidade, ou melhor, daquela região, foi atrás de Jesus por causa da maneira como ela cativava as pessoas e falava do que ele falou para ela, e falava da transformação que Deus fez na vida dela, e falava da revelação que ele deu, que naturalmente as pessoas iam a Jesus. Ela tem um dom. Não estou dizendo que é só evangelista que fala de Jesus. Todos nós falamos, mas alguns não têm a mesma facilidade. Existe o dever de evangelizar, mas o dom é diferente. Vocês estão entendendo? É igual ensinar. Você está na sua célula, tem a hora de ensinar a lição, você vai ensinar. Mas não é todo mundo que tem dom de ensinar. Tem gente que tem uma capacidade, assim, de fazer aquilo entrar na mente da pessoa, que você fala assim, esse tem o dom de mestre. Porque ele fala de um jeito que eu entendo. Ele fala comigo. Agora, é só ele que vai ensinar? Não. Se você coloca ali a lição bonitinho, mastigadinho, tudo certinho, bonitinho, qualquer pessoa, mesmo que não tenha o dom do ensino, ela é capaz de ensinar, porque é o momento de ensinar, você tem que fazer aquilo. Você tem que ensinar para os seus filhos, querendo ou não, de um jeito ou de outro. Mas o que eu quero dizer, como dom, é uma habilidade especial, é uma capacidade diferenciada. Por isso que é só uma minoria que tem qualquer um deles. Se tem mais de 30 dons, e nem todo mundo vai ter os 30, né? Claro que todos vamos ter alguns dons, a gente vai ter uma cesta ali que você vai ter alguns, e à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai ganhando mais dons, não é assim? Então Deus vai te capacitando e vai te dando os dons. Você era travado para fazer algumas coisas, você passa a ter isso de uma forma liberada, vai se destravando, porque Deus te dá. Ah, você pode conseguir pela busca? Pode, mas não é por recompensa. Algumas coisas você nunca vai receber, por mais que você busque. Não é seu. Deus não quer que você faça de uma forma, assim, genial, de uma forma extraordinária, de uma forma espiritual, de uma forma linda. Você vai fazer, mas é para cumprir a tarefa. É isso que eu estou querendo dizer. Dom é algo distinto, é algo nobre e algo, assim, de destaque, né? Fulano é pastor. Tem pastor que não é pastor, gente. Tem gente com título de pastor que é administrador, que é gerente, né? Mas não é pastor. Não, sabe aquela pessoa que ela é muito turrona, não tem muito jeito com as pessoas, não tem... Gente, eu amo aquele líder do mesmo jeito, mas o nome nem deveria ser pastor. Deveria ser bispo. Ok? Porque bispo é um cargo, é um título, é o supervisor, é o gerente, é o administrador da igreja. Então, as igrejas no início do Evangelho ali, como você vê citado nas cartas, elas tinham bispos e diáconos. Depois elas começaram a ter os anciãos, né, os presbíteros. E a gente acha que a gente mistura essas coisas, né? Aí veio o padre, que é o pai, o pastor, mas não é nada disso. O cargo de liderança é diferente do dom espiritual. Você pode ter o dom espiritual de pastor sem ser pastor. E outro pode ter o título de pastor sem ter o dom de pastor. É um mero administrador. Ame-o com o dom que Deus deu a ele. Ele é seu líder, ok. Mas talvez ele não tenha o dom de pastor. Deu para entender? Não sei se eu esclareci Samanta e Cíntia. Acho que a Cíntia caiu. Sim, esse mesmo que não saiba da letra C foi a pegadinha, né? Porque todo cristão possui... porque se torna filho, né? E por ser filho, herdeiro. Ele já recebeu, só que talvez precise descobrir. Como ele precisa buscar, né? Precisa buscar. Descobrir. Muitos de vocês escreveram isso no post-it. Ok?
A letra B, questão 2, então, ela fala lá, a letra A é a correta, as outras elas estão mostrando. Por exemplo, guru, não tem nada a ver, ministro, obreiro, bispo, levita, isso são funções, não são dons, não são ministérios, ok? Ministérios são aqueles 5 que a palavra nos dá em Efésios 4. E eu mudei as palavras só para confundir mesmo, tá? Por quê? Porque nós somos uma igreja contemporânea, que gosta de usar palavras contemporâneas, e não dá mais para a gente olhar para um evangelista e chamar alguém de evangelista. Eu prefiro falar assim, esse cara é um influenciador, ele ganha muitas pessoas para Jesus, entendeu? Então, é legal isso. Posso seguir? Querem comentar a respeito da 2? É que eu ia falar de todas e voltar, mas acho que já que a gente está indo por partes, acho que ficou melhor mesmo. Alguém quer falar alguma coisa dessa questão 2? Então, vamos para a 3. A 3 é fácil, né? Eu mostrei lá que os temperamentos, tem um livro do Tim LaHaye que fala sobre isso, o nome do livro é Temperamentos Transformados, mas não foi ele que criou. Isso é lá do ano 190 depois de Cristo, assim. Eu não lembro agora o nome do autor que criou, depois eu falo para vocês quando a gente chegar em temperamentos. É muito antigo, né? E é uma forma de você entender, assim, de forma rápida e simples. Por que alguns são tão voltados para dentro, outros são tão expansivos, por exemplo, tá? Por que alguns são tão enérgicos, outros são mais calmos, tranquilos, enfim. Então, a gente meio que se encaixa de forma, assim, não completa, mas de uma forma, assim, majoritária, eu diria, em um desses 4 temperamentos. Deu para entender? Isso naturalmente. É claro que o ambiente nos transforma, ele nos muda. Uma pessoa que é muito afoita, assim, com o tempo ela aprende, e também com o fruto do Espírito, né? Você tem controle, domínio próprio, então você não vai ser tão afoito quanto seria se você não tivesse o Espírito Santo ali. Então, você vai transformando também. Mas aqui, o temperamento é aquilo que você tem uma tendência natural de fazer, tá? Principalmente quando está sob pressão. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Túlio, me explica aí o que seria sanguíneo nesse caso. Tá. Nós vamos entrar isso com detalhes, tá, Benito? Nas próximas aulas. Mas o sanguíneo é um temperamento impulsivo, eu diria assim, muito impulsivo. Uma pessoa que... eu gosto muito do exemplo do apóstolo Pedro, na Bíblia. Sabe aquele cara que Jesus vira e fala assim, não temas, sou eu que estou aqui andando na água. Aí Pedro vira e fala assim, se é você mesmo, então manda que eu vá até você. Aquela coisa atirada. Tá bom? Certo. E a gente vai, inclusive, comparar com exemplos bíblicos, e vamos fazer testes e vamos achar vocês aqui. E minha ideia é colocar pessoas de temperamento semelhante para conversar em pequenos grupos. Acho que vai ficar muito legal. Tá? Isso que vai ser um trabalho bacana aí com o nosso temperamento. O nosso temperamento não nos determina, deixando isso bem claro. Mas a gente aprende a se controlar melhor e a glorificar mais a Deus quando a gente sabe, quando a gente conhece o que nos impulsiona. Se nós temos uma tendência melancólica, a gente tende a ficar mais deprimido, a gente tende a cair mais assim, sabe? No isolamento. Então, tem uma série de questões que a gente vai trabalhar nesse sentido. Tá bom? Mas a gente vai conceituar cada um, e vamos trabalhar, e vamos fazer teste, e vamos aprender a repassar isso. Por isso que vai ser muito legal. Mais alguma questão sobre o item 3? Então, vamos para o próximo. O item 4 é sobre a questão da personalidade. Esse proprietário aí, o letra E, que não tem nada a ver, tá? Extrovertido, introvertido, experimentador e julgador são, digamos assim, subitens dentro dos outros 4 grupos, que diferenciam um pequeno detalhe
que faz os 4 virar 16. E é isso que nos ajuda. E nós vamos trabalhar muito forte com isso. Para mim, o que mais me ajudou a me entender como pessoa foi essa parte aí. Porque você entende por que você faz as coisas quando naquela circunstância. No momento que você... eu, por exemplo, eu sou mais racional. Então, eu gosto de analisar, eu gosto de arquitetar as coisas, gosto de inventar moda também, mas os momentos que eu comando as coisas com racionalidade, onde eu faço com que as coisas mudem, sabe? Você levar as coisas para o lado que você quer. Isso são pessoas racionais que fazem, porque elas não agem pelo coração somente e tal. Mas é claro, isso é a personalidade. Isso não é o dom, porque quando o dom ele envolve outras coisas, você fica mais amoroso, você fica mais compreensivo, porque o racional puro, pessoa, sem estar tratado pelo Espírito Santo, é aquele gerentão terrível que manda cortar a cabeça em qualquer erro, mas ele dá resultado, você está entendendo? Então, a personalidade, eu já trabalhei muito com isso em empresa, isso é muito legal mesmo. As empresas usam isso para colocar as pessoas nos perfis ali que vão ajudando ela a se identificar melhor. Mas é um perigo tratar isso sozinho. Isso foi um motivo de briga entre Freud e Jung, para vocês terem uma ideia. Isso aí. No início do trabalho deles. E a mentoria espiritual é um processo de parteira-mãe, é uma relação parteira-mãe, é um processo de geração apoiada, tá? Ninguém vai ser seu senhor para te autorizar a fazer alguma coisa. Isso não é mentoria, isso é uma relação senhoria, né? De senhoria, isso não existe mais. Nós não somos escravos uns dos outros. Nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo. Só Ele é o nosso Senhor. Nenhum pastor, nenhum discipulador, que se queira usar o nome, ninguém pode, como eu já vi casos, infelizmente, querer determinar, olha, você vai casar com fulano, você não vai viajar, você vai vir para cá, você vai morar em tal cidade. Isso aí é algo de quem não entendeu ainda como que o Espírito Santo atua em cada um de nós, que somos pessoas livres em Deus, mas servas de Deus, e não uns dos outros. Nós somos irmãos uns dos outros. Né? Nós nos completamos, nós orientamos, nós somos apoio, ajuda uns aos outros. Mas não nos cabe virar para um membro da célula e querer determinar coisas. Também não nos cabe uma relação de serviço, como se fosse cliente-fornecedor, onde eu faço algo se alguém me paga. Isso não cabe no cristianismo. Também não somos psicólogos aqui. Ninguém vai, sabe, tratar o outro como se estivesse doente. Eu vou pegar os problemas da pessoa e vou resolver porque ela está... Não. O mais legal desse processo todo de mentoria, que é o processo que vocês vão estar se preparando a fazer, desenvolver com seus liderados, né? É esse processo de você apoiar a pessoa nas suas tristezas e nas suas alegrias, nas suas fraquezas e nas suas forças, e não só nas suas fraquezas, porque a relação terapêutica, ela trabalha muito focada na fraqueza, muito voltada para os problemas da psique. E enquanto que o processo de mentoria, ele não trabalha, não é só com a psique, ele trabalha a alma, como nós vamos ver, temperamento, trabalha personalidade, mas ele trabalha os dons espirituais, ele trabalha o ministério, de modo que a pessoa como um todo, de forma integral, deve ser vista e amada antes de ser analisada. Não é só uma questão de análise, é uma questão de amor, de compaixão. É o trabalho cristão, é um discipulado, na verdade, né? A gente usa o termo mentoria para dar uma diferenciada, porque senão a pessoa acha que já sabe o que é. E nós estamos querendo mostrar que existem aspectos de tratar o ser como um todo, integralmente, porque o discipulado, ele é entendido já de forma talvez equivocada por aí, tá? Então é só uma questão de palavras, mas eu poderia usar o termo discipulado também, que é o que você, líder, deve fazer com o seu liderado. Mas é um discipulado no sentido de mentoria.
de guiá-lo pelo caminho que ele mesmo vai traçar. Você não é terapeuta, não é fornecedor, não é senhor e também não é pai. Não é um processo de paternidade. Você não está adotando a pessoa como se ela fosse sua filha, não. Ah, mas ele é meu filho espiritual. Jesus amado, eu fico doido com isso. Até porque a gente aprende, e Jesus falou isso de novo no texto de hoje de João, que eu li um pouco antes da aula com meus filhos, por isso que eu estou com ele tão, assim, forte, que vocês são chamados a colher onde outros plantaram. Então, se Paulo regou e Apolo colheu, quem é o pai? É Paulo ou Apolo? É isso que Paulo vai discutir na carta aos Coríntios, e vai mostrar para eles, falar assim, não, é Cristo. Eu não sou pai de vocês. É por isso que essa frase que se usava, os pais da igreja, os padres e tal, é uma palavra que não soa bem. Eles não são nossos pais, não são nossas mães. Você não é mãe da sua liderada na sua célula, você não é pai do seu liderado, você é irmão. Esta é a nossa relação, é uma relação de fraternidade. Todos somos discípulos de Cristo, todos somos servos de Cristo, todos somos filhos de Deus, mas nós podemos mentorear, nós podemos ajudar as pessoas a se transformar de uma pessoa apenas em um filho de Deus, de um indivíduo em uma pessoa plena em Cristo. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, esse é o processo que a gente vai trabalhar, e a palavra está aberta. Túlio, Samantha, esse conceito é muito importante, né, principalmente para líderes de célula, porque ajuda a tirar um peso, um fardo da liderança, de entender o seu papel ali, de estar influenciando, de estar orientando, e lembrando que a decisão ela é sempre individual, né? Então, assim, você não precisa gerar em si mesmo um sofrimento, um peso, uma responsabilidade que nem Deus pede para ter. Né? Você vai fazer essa mentoria aí com amor, perseverando em oração, né, para que a obra do Espírito Santo ali na vida da pessoa seja feita. Né? E ela, uma hora, vai ter que decidir se ela vai querer, né, caminhar ao seu lado, sendo discipulado ali, orientado, trocando ideia, encontrando por ela mesma, né, ali aquele caminho, ou se ela realmente vai tomar a decisão oposta, né? Não quero e pronto. Perfeito. Quem mais quer falar? Não precisa ser somente sobre mentoria, tá, gente? A palavra está aberta para vocês falarem sobre qualquer questão aí que foi tratada na aula, ou mesmo que não foi tratada, mas que tem a ver com o tema. O Túlio, eu vou tentar não cair agora, porque da outra vez que eu falei, eu me caí aqui, então vamos lá. Também, sem pensar em justificar meu erro aqui, eu confesso que eu tenho escutado muito esse termo, né? Meu mentor espiritual, meu mentor. Eu realmente tinha a nítida percepção de que era uma relação de pai e filho, porque, assim, o que eu tenho escutado, né, até de um pastor, assim, mais jovem, ele fala, meu mentor espiritual, e eu vejo assim, ele me ajudou nisso, ele falava assim, ele me deu uma dura assim, e eu realmente tinha a impressão, não é por um contexto meio de fardo pai, porque, né, não me traz, não me arremete a essa situação, mas eu realmente achava, por exemplo, infelizmente, eu nunca tive um mentor espiritual, embora eu tenha muitos anos de igreja, de conversão, graças a Deus, mas eu nunca tive, assim, um mentor, nem na parte de célula, mas também não tive, assim, busquei um mentor. Mas eu realmente não tinha a minha visão era mesmo de uma relação pai-filho, onde ele pudesse falar tudo e continuava amando, porque eu acho que a relação mais verdadeira é essa mesmo, de pai-filho. A gente fala porque a gente quer que aprende, e a gente fala
dos erros sem peso e o filho continua amando o pai, e eu tinha realmente essa impressão. É só mesmo para justificar aí minha letra 5E. Não, mas tudo bem. Mas olha, não é assim também. É errado, não. O problema é aquilo, é a mesma coisa da outra questão. É quando a gente quer colocar como conceito algo que pode acontecer em algumas situações. Mas pensa na parteira. A parteira, gente, ela está com a mulher, com a mãe, no momento mais difícil e, ao mesmo tempo, mais maravilhoso da sua vida. E ela está nua, ela está sozinha, ela está sofrendo, mas ela está amando. Eu não sei explicar, porque eu também não... Né, eu sou homem, não tem jeito. Mas o papel da parteira, né, que a gente hoje não entende bem, porque, né, vai para o hospital, e cirurgia também é diferente, anestesia e tal, mas o fato é que a parteira, ela está ali naquele momento de extrema dor e extrema alegria, né, e está ali junto, mas ela está apoiando, mas quem está gerando, quem está fazendo, quem está formando, quem está criando, quem está, sabe, tendo o sucesso, ninguém nem lembra da parteira depois que o neném nasce. Ninguém sabe o nome da parteira. Ninguém se preocupa com a parteira. Por quê? Porque é isso mesmo. Ali é o filho e a mãe que interessam. É um momento onde aquela alegria, ela vem à tona. O filho nasce. E você, como parteira, você, como mentor, você ajudou a pessoa a gerar. Põe para rodar. O pai é diferente, porque o pai ou a mãe, eles, talvez, eles têm uma relação que não se desfaz, né? A parteira, talvez, era um pouco mais de alguns momentos. E eu tinha um pouco dessa dúvida também, e às vezes eu já tive... nós vamos ter outras aulas para se abrir, vai rolar muita lágrima aí de todos os lados, eu sei, tá? Mas aquela questão, assim, de você ter uma pessoa que te acompanha a vida toda. O pai é para a vida toda, ele nunca deixa de ser pai. O mentor, não, ele muda. E não adianta você achar que vai ter o mesmo mentor para a vida toda. O líder de célula vai ser sempre seu líder. É engraçado, mas nas nossas células eu já vi uma pessoa que era líder de outra, a vida deu tanta volta que a outra que era liderada virou líder dela. Vocês já viram isso? Isso é impossível numa relação pai e filho. Uma relação pai e filho, meu filho nunca vai ser meu pai. Ainda que eu fique velho, ainda que ele tenha que me carregar, ainda que ele tenha que trocar minha fralda, vamos dizer assim, ele vai ser meu filho. Não vai ser meu pai jamais, jamais. Isso não muda. Porque é uma relação eterna, uma relação constante. Ao passo que a relação parteira é uma relação mais de momento. Então, eu também me entendi melhor, e entendi melhor algumas coisas que aconteciam quando eu desvinculei essa questão de pai. E olha que eu tive um discipulador que era louco que eu chamasse ele de pai. Eu falei, não chamo ninguém de pai. Não mesmo, não tem isso. E as coisas, e ainda bem que muda, porque você cresce a tal ponto que chega uma hora que você começa a tomar outro caminho, e você não tem culpa, você não se sente culpado, porque eu estou tomando um caminho diferente do que o meu líder me instruiu. Porque quem decide sou eu, como liderado, ok? Mas se eu achar que eu não vou mais seguir esse caminho, vou para esse, continuo amando a pessoa, não vou cuspir no prato que comi, vou respeitar, mas ele não é meu pai, não é uma relação para sempre. Eu estou gerando em Jesus. Jesus está gerando em mim. O Espírito Santo está aqui. Eu sou servo de Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou filho daquela pessoa. Então, é mais difícil quando você pensa o contrário, né? Quando você pensa que aquele liderado ali vai comer na sua mão o resto da vida. Não vai, não. Você tem que trabalhar ele logo, para desenvolver ele logo, para ele abrir a célula dele, a supervisão dele, a rede dele, multiplicar a coisa embora, e ele não vai ficar dependendo de você. Vocês são irmãos, amigos. Daqui a pouco vocês vão se encontrar nesse nível aqui, ó, e não mais num nível de pai, sabe? Onde você está ensinando ele. E pode até dar a volta, ele começar a te ensinar. Ele pode virar seu pastor.
Entende? Isso o seu supervisor, o seu coordenador, isso é muito normal, natural. E aí, quando você entende isso, as coisas ficam assim, uau! Você libera a pessoa, você solta ela. E é mais do que soltar um filho para a rua. Porque o filho, por mais que você solte para a rua, ele vai morar em outro lugar, ele vai casar, vai ter a família dele, mas você continua sendo o pai e mãe dele. Então, é diferente. Tá bom? Quem mais quer falar? Ô, Túlio, essa questão de pai, eu não vira assim com uma coisa permanente, mas pelo menos, eu até marquei isso, porque a gente tem, no caso, no início de um discipulado, que o discipulado já me passa uma ideia de pelo menos inicial, de pai e filho. Então, a gente tem que ter uma atitude de pai no início. Acolhedora, aconselhadora e tal. Uma atitude realmente de pai. Como ele é filho, ele tem menos conhecimento, a gente faz aquela questão do professor, daquele que aquele que preocupa, daquele que faz. Seria a personalidade do pai, e não o pai em si, a figura do pai. Por isso eu até marquei essa. Porque não é só você apoiar, você às vezes tem que identificar algumas coisas que não percebe, e se aquele pai, às vezes, dá uma bronca, até o discipulado. Eu vejo o discipulado, a princípio, como uma coisa, você ser o exemplo. Uhum. O pai seria isso, não uma coisa fixa. Por isso eu marquei. Eu acho que faz sentido, sabe, Benito? O que talvez a gente precise trazer para nós é que nós não estamos mais falando de uma relação de início de caminhada. Eu acho que no início da caminhada é muito pai, filho, sim, você tem que pegar no pé, você tem que falar e tal. Apesar de que existem pais também que não pegam no pé, né? Eu conheço uma pessoa que fumava na igreja e ela veio para mim e eu achei um absurdo, porque o meu discipulador nunca falou comigo que eu tinha que parar de fumar. Entendeu? Mas não quer dizer que ele estava apoiando a pessoa a fumar. Ela estava esperando que o Espírito Santo falasse com ela do jeito dela, o jeito que aquele líder escolheu para tratar a questão. Mas, de qualquer maneira, quando você pensa nas relações como um todo, durante toda a caminhada cristã, você pensa não só em você como discipulador, mas você pensa você hoje sendo discipulado. Então, pensa em você hoje sendo mentoreado. É melhor. Por exemplo, eu me sinto mentoreado hoje com as lives do pastor Paulo Mazzoni. É como se todo dia ele estivesse falando comigo um monte de coisa que eu preciso ouvir. Entende? E eu troco pouquíssimas palavras com o Paulo Mazzoni no dia a dia, não tem contato com ele, não tem. Mas eu me sinto mentoreado por ele, tanto nas pregações quanto nas lives. Porque ele fala para mim, puxa vida, eu fico aqui na cabeça e quando eu assusto eu já estou comentando com a minha esposa, vocês viram que o pastor falou isso hoje, tal, assim, porque isso me influencia, ele me toca, mas quem gera sou eu não tenho ele como pai, eu tenho ele como alguém que está me levando, entenda, eu estou no momento mais maduro do meu relacionamento com Cristo, mas ele me ajuda, ele me apoia a gerar para Deus aquilo que eu tenho que gerar. Assim como eu estou fazendo para alguns de vocês aqui, ou para a maioria de vocês aqui, de alguma forma, ajudando vocês a gerar por vocês mesmos aquilo que vocês vão gerar. Mas talvez mentor não é um único. Você não tem que falar assim, fulano que é meu mentor. O fulano você pode ter vários mentores, várias pessoas que te inspiram, que te ajudam em determinados momentos da vida, em determinadas áreas, em determinadas questões, alguns mais para oração. Não é assim? Tem pessoa que você ora para orar com ela, ora comigo aqui. Tem pessoa que você busca para te dar um conselho, o que você acha que eu devo fazer? E tem pessoa que você busca para se inspirar. Sei lá, não precisa ser uma só, é isso que eu estou querendo dizer. E como é que você vai levar isso para a relação pai e filho? Eu tenho 3 pais e 5 mães, não vai dar certo. Então a relação de apoio, de ajuda, é que... E isso eu não tirei da minha cabeça, tá, gente? Isso aí é do livro, esse que eu quero falar para vocês, ó. Tudo que eu estou tratando, eu vou postar depois no WhatsApp, acho que é melhor, mas são livros, né, como esse de mentoria espiritual, do James Houston, admiro demais, embora ele seja tão cabeção, tão inteligente, que ele vai lá nos filósofos, então, a primeira parte do livro é chata, mas depois é legal demais. Esse livro aqui,
do Michael Brodot, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele já esteve na nossa igreja. Ele tem um site chamado Destiny Finder, que ajuda muito, mas muito, nessa questão, chama Descobrindo Seu Destino, de nos levar a entrar no propósito de Deus para a nossa vida. Sabe? Eu vou escrever no Zap, tá? Não se preocupem em anotar. Essa parte de personalidade, eu uso esse Please Understand Me aqui, em inglês, mas eu acho que já tem coisa dele em português, mas eu não gosto das traduções que o pessoal faz. Por isso que eu fiquei com ele no inglês aqui, porque eu acho que tem por aí, o pessoal traduziu de um jeito que eu não consigo concordar com a tradução depois de ter lido em inglês. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Aí eu acabo ficando quieto aqui no inglês mesmo e vou traduzindo do meu jeito, porque faz muito mais sentido na minha cabeça. E sobre dons, que é o principal, talvez, aqui do nosso curso, As Três Cores dos Seus Dons, que é o livro do Christian Schwartz, do Desenvolvimento Natural da Igreja. Eu achei que ele matou a pau. Ele foi muito mais... eu devo ter uns outros 2 ou 3 livros de dons aí, mas esse aqui, para mim, ele resolveu a questão. Os outros sempre me deixavam naquela sensação de caixinha, e sabe, a coisa não fazia muito sentido. E esse cara, para mim, ele conseguiu dar sentido, dar estrutura, e dar significado para os dons. E esses conceitos todos que eu estou pegando, eles estão variando entre esses livros, e, claro, tem alguma outra coisa que pode estar em outro texto, né? Mas, de qualquer maneira, eles vão muito na linha da aplicação, muito na linha do fazer, como eu coloquei lá no início, e não do conhecer. Que eu acho que essa é uma diferença dos estudos antigos para os estudos atuais. Um pouco mais de pragmatismo, de você pegar aquilo e falar assim, o que eu faço com isso? O que eu faço? E daí que eu sou sanguíneo, sei lá, ou que eu sou colérico? O que eu faço com essa informação? Entende? Não se trata disso. Não se trata... O descobrir, o conhecer, sem desenvolver, sem aplicar, sem entender o que eu faço no outro lado, porque eu sou fraco, isso não gera valor, isso não gera sentido, isso não nos ajuda a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, que está em tudo aquilo que a gente viu no Lidere 1. Eu não perco o Lidere 1 de vista, nunca da minha vida, que é aquele outro livro, que não está aqui, está lá embaixo, o livro Uma Vida com Propósito, né? O que eu estou fazendo aqui nessa terra, que a gente estuda. É isso mesmo? Continua sendo isso? O Lidere 1? Eu fiz faz muito tempo. Espero que estejam ainda com ele, né? Quem fez há menos tempo aí. Porque é maravilhoso demais. Só que lá você entende. Lá no Lidere 1, você entende. Eu existo para glorificar a Deus, para amar as pessoas, eu vivo para poder produzir frutos, gerar frutos para Deus, eu existo para uma missão, que eu tenho que evangelizar as pessoas, para servir e tal. Beleza, mas e aí, o que eu faço com isso? Como é que eu aplico isso? Aí aqui, para mim, é um complemento total. Porque a gente vai trabalhar nisso. Eu não sei se a gente vai conseguir a plenitude de todo mundo aqui, né? Nós estamos aqui com 37 pessoas, alguns têm 2, então mais de 40 pessoas aqui, mas eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar pela experiência que a gente teve aí em outras aulas, que eram aulas mais de conhecimento bíblico, esse aqui é mais aplicado, não deixa de ser bíblico, né? Que sai da Bíblia, para mim, não tá fora, mas é um conhecimento bíblico aplicado às nossas vidas e usando também um pouco daquilo que está por aí, né? Que Deus deu em forma de estudos, de ciências aí para as pessoas e buscando o que tem de mais moderno. Não por ser moderno, mas é porque realmente se aplica melhor aos nossos dias, à nossa vida, do que o contrário. Tá? Mas é isso que eu espero no nosso curso, né? Esse é o meu post-it lá, no sentido de aplicarmos, de fazermos, de ver a nossa vida ser transformada, igual eu falei lá em Romanos, que está em Romanos 12. A gente não se amoldar aos padrões desse mundo, não se conformar com este século, mas nós vamos nos transformar, renovando a nossa mente e agindo diferente, com base no que Deus tem para nós. Ok? Já deu o horário, infelizmente. Mas ficou, hoje foi uma aula muito conceitual, assim, as outras eu quero, né, já com um pouco de conceito trabalhado, fazer um pouco mais prática, um pouco mais, ou vocês falarem um pouco mais e eu um pouco menos, talvez, tá? Mas, por conta disso,
Por enquanto, eu agradeço vocês. Na próxima, galera aí de câmera fechada, ó, eu vou começar a abrir câmera, tá? Vou ter que abrir, porque eu não posso aqui ficar falando a minha vida e eu, sei lá, dormir no colchão, ou outra pessoa aqui se expondo. É um curso que vai mexer com o nosso interior. Só de falar a palavra pai, eu já vi gente quase chorou ali. E é assim mesmo, e tem que ser assim. O Espírito Santo vai trabalhar conosco. Então, eu vou pedir para vocês câmera aberta na próxima aula e não vou gravar, tá bom? Não falta. Ô, Túlio, só para eu entender, alguém pode fechar a câmera da gente? Porque estava aberta, aí de repente fechou. Não fui eu, não. Não, aí é só do próprio aplicativo mesmo. Quando isso acontecer, você sai e entra de novo que dá certo. Ah, entendi. Obrigada, viu? Imagina, eu posso fechar o microfone, mas a câmera não. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Nosso tempo esgotou. Uma excelente semana. A gente se vê na próxima segunda. Beijo. Obrigado. Tchauzinho. Boa noite, Túlio. Boa noite. Obrigado. Boa noite, com Deus. Boa noite, pessoal.